Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula hoje da nossa trilha da primeira série falando sobre empreendedorismo sustentável. Como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa segunda unidade, que está trabalhando esse tema que é super importante para a gente falar sobre a nossa comunidade, para falar como é que a gente pode pensar no mundo, de fato, com transformações sociais, em que a gente pense em um ambiente mais saudável, mais equilibrado, melhor para a nossa vida. Então, a gente vai começar com a nossa unidade número 2. Bora lá no nosso material, para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá, empreendedorismo sustentável. O tema número 2 fala sobre o fazer o melhor do jeito certo. Do jeito, para mim, isso é imprescindível. Quando a gente vai pensar em fazer algo, a gente precisa pensar na melhor maneira de se fazer. A gente já começou a conversar aqui sobre o que é empreendedorismo, o que é a questão da sustentabilidade. A gente já deu uma palhinha para falando sobre a questão ética, sobre a importância da gente pensar no processo migratório de maneira mais efetiva, humanitária. Então agora a gente está entrando nessa unidade e a gente está aqui, ó. Deixa eu pegar meu laser. Aqui, pronto. A gente está pensando, vai trabalhar a partir desses 4 temas aqui. Empreender é sonhar e colocar em prática. Então, primeiramente, você sabe que antes de começar a nossa aula, especificamente, a gente precisa que você faça alguma coisa antes. Então, primeiro, o que a gente deseja que você alcance até o final dessa aula? Compreender a influência de questões sociológicas, históricas, na capacidade de atuação sobre o meio ambiente. Eu fico super feliz quando eu falo de sociologia. E o nosso prepare-se para a nossa aula de hoje está ali, ó. Pense no manifesto elaborado no tema anterior. O desafio apresentado no documento se refere a algum direito básico, como alimentação, saúde, lazer, direitos civis. Considerando a iniciativa empreendedora que você está construindo, quais os sonhos gostaria de realizar com base nela? O que fazer para que as pessoas impactadas pela iniciativa tenham suas histórias de vida acolhidas? E leia o conteúdo do caso, né, e assista ao vídeo institucional do Rede Gerando Falcões. Então, uma característica muito específica dessa nossa trilha é estudar e observar alguns casos, né, de instituições que fizeram transformações sociais. Primeiro, quando eu falo de sustentabilidade, necessariamente eu não estou falando só sobre meio ambiente. Sustentabilidade também tem a ver quando a gente vai pensar em uma instituição, uma empresa, um empreendimento que ele se mantenha apesar do tempo, em que ele consiga ter uma estabilidade financeira, operacional, para que continue indo adiante. Eu falei com a minha turma, eu tenho uma turma, na verdade eu tenho 2 turmas, com relação a essa trilha, de 2 unidades diferentes. E o que é importante, que eu tenho falado muito com eles, né? Sobre a gente olhar a realidade que está à nossa volta e a gente pensar em qual seria a grande possibilidade da gente fazer algum tipo de mudança, né, ou de transformação. A gente tem pensado numa questão de alimentação, de uma questão de observar o cardápio que você come, a questão dos rótulos. A gente está mapeando aí o que é interessante para a gente ir pensando a longo prazo. Muito bem. Então, vou recomendar que vocês assistam ao vídeo, né, que está aqui, você sabe que vai estar disponível aqui no link aqui embaixo, que é esse vídeo do Martin Luther King falando, né, sobre a questão de um sonho. Ele diz que ele tem um sonho hoje, né? O que isso quer dizer? Porque ele está se relacionando com a discussão dos direitos, né, civis americanos, né, e o direito conquistado pela população negra. Eu vou dar uma entrada aqui no nosso material. Tá aqui. Não é esse aqui não. Deixa eu pegar aqui o meu óculos. Eu achei que eu já tivesse deixado separado. Pois eu também gravo a aula do 2º ano. Vamos lá. Vou botar aqui. É bom que você olhe ali. Como é que faz. Pronto, tem empreendedorismo, empreendedores. Já abri aqui o nosso material para a gente poder dar uma olhada.
A gente está aqui, empreender, sonhar e colocar em prática. Eu sempre tenho usado o material porque eu acho que esse material é muito bem feito. E ele deve ser explorado por nós, ele deve ser o nosso pontapé inicial para as nossas discussões. Por isso que eu acho que é sempre importante abrir o nosso material didático, que a gente possa olhar ele, né? Então a gente está exatamente sobre essa unidade número 2, começando aqui no nosso tema número 1. Deixa eu só esperar um pouquinho o material abrir. O que é importante da gente começar a pensar aqui na questão do sonhar? É importante a gente ter sonho, mas é também importante a gente pensar em um modelo que não seja totalmente abstrato ou impossível de ser colocado em prática. A gente precisa ter uma perspectiva de atuação, né, de um projeto realmente que vá transformar e que ele possa ser replicado e que ele possa continuar existindo. Então, vamos lá. Empreender tem a ver com apresentar uma postura ética e saber lidar com pessoas, os desafios, as oportunidades. Por isso que a gente está ilustrando, né? Esse material está sendo ilustrado exatamente com Martin Luther King, né? E sua luta pelas questões dos direitos, né, dos negros dos Estados Unidos. É um exemplo de alguém que teve uma postura ética ao lutar por direitos civis da população negra nos Estados Unidos, né? E ele também soube lidar com situações difíceis e aproveitou esses momentos para destacar o discurso da importância de respeito. Por favor, assista, né? Esse vídeo ele é maravilhoso, né? Ele é emocionante de você ouvir. Entre os diversos motivos, o sucesso do discurso de Martin Luther King é explicado pelo fato de ele ter uma experiência em relação ao que falava. Ele mobilizava o sentimento da empatia das pessoas, porque ele mesmo conhecia os desafios de se viver no contexto socioeconômico que criticava. E aí eu vou deixar uma outra... Deixa eu mexer aqui, que eu vou botar assim de outro jeito. Pronto, você vai ficar ótimo. Além do vídeo, eu estou sugerindo esse vídeo aqui, que eu acho que é um vídeo sensacional para se falar sobre empatia. Ele é em inglês, ele está todo legendado, tá? Ele vai apresentar a diferença de você ser empático e de você ser simpático. Não que a gente precisa continuar sendo simpático nas nossas relações, mas a empatia ela vai mais do que ser meramente simpático, né? É você conseguir efetivamente se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro, ou melhor, tentar se aproximar com a dor do outro, o entendimento que o outro tem de mundo. E a partir disso, a gente consegue estabelecer um laço. Por isso é que a imagem do Martin Luther King aqui faz tanto sentido, porque ele falou sobre um discurso no qual ele vivia. Ele falou sobre dificuldades nas quais ele também passava. Com isso, percebe a importância de compreender o contexto social em que uma iniciativa empreendedora vai acontecer. Nesse tema, você vai conhecer a atuação da rede Gerando Falcões nas favelas brasileiras, que é um caso super interessante. Aqui tem ali você consegue acessar o nosso material, né? O vídeo institucional é um projeto que busca dar protagonismo para a questão da juventude, principalmente para aquelas que moram em regiões periféricas, que acabam tendo menos oportunidades e menos acesso. E aqui, ó, é muito legal que quando você vai ver, a gente vai ver aqui, histórico da iniciativa. Histórico da iniciativa. Gerando Falcões surgiu com o objetivo de incentivar os jovens da periferia a desenvolverem diversas habilidades pessoais e profissionais. Primeiro, o movimento dela foi em 2009 e a publicação do livro Jovens Falcões. Tem um canal disponível no Instagram, bem interessante, falando sobre o projeto, dá para dar uma acompanhada de como é que ele está atualmente. Chegar a 1.200 favelas, objetivos iniciais. Chegar a 1.200 favelas para o Brasil para promover as suas ações, resgatar a autoestima do jovem brasileiro, fortalecer a presença do jovem na sociedade e demonstrar o empreendedorismo como ações de geração de emprego. E aí, estratégias implementadas nesse projeto. Lembrando, a gente está falando sobre uma trilha muito mão na massa, muito perfil de oficina, onde a gente aprende fazendo. As estratégias de implementação da rede Gerando Falcões consiste no estudo sociológico do meio, a fim de compreender quais são as necessidades das pessoas daquele entorno e de levar dados que assegurem as tomadas de decisões.
que é um ponto importante? Quando a gente fala sobre a elaboração de um projeto, né, a gente precisa pensar numa realidade dada. Não dá para eu pegar um projeto que foi super inovador em Niterói, por exemplo, e achar que eu posso repetir as mesmas práticas no Rio de Janeiro. Ou que eu tenho uma ação muito interessante em Minas que possa ser reproduzida no Rio de Janeiro. Nada contra Minas, nada contra Niterói, mas a gente precisa observar aonde estamos e como a gente pode oferecer uma transformação para aquela realidade, né? E adaptar as necessidades daquela região. Por isso que ele está falando aqui, as necessidades das pessoas, daquele entorno, de levantar dados que assegurem as tomadas de decisões e na experiência de vida dos fundadores oriundos das favelas brasileiras. Porque é isso o que chama atenção. A gente está falando de um projeto que não foi idealizado por uma pessoa X que não conseguia compreender a realidade. Não, ele estava imerso ali naquela realidade. Desafios do percurso. Aí ele fala assim, o desafio da expansão do projeto, a captação de recursos, a articulação entre projetos e parceiros, quais foram os entraves para colocar um projeto para funcionar e ainda os resultados atuais. Programas de doadores, né? Gerando Falcões soma aproximadamente 2.120 doadores recorrentes, totalizando cerca de R$1.257.316. A gente está falando aqui que ele é um projeto que tem doadores e ele não é um projeto lucrativo e que ele precisa de uma manutenção para ele continuar existindo. E por isso que você vai captar recurso para que ele continue funcionando. Porque a gente precisa de recurso para continuar colocando os projetos para frente para funcionar. Comprar material, comprar instruções, é que você tem lá o mundo dos profissões. Não deixa de ver esse vídeo, que é bem legal. Procura lá nas redes sociais, falando sobre a questão do Gerando Falcões. Acompanhe esse caso, que é um caso super interessante. E a gente gostaria que você fizesse esse aqui, ó. A ação antes da ação, que é essa parte aqui, ó. Agora é hora de exercer o que você aprendeu neste tema, por meio da criação de um mapa de empatia. Então, a gente espera que você consiga se inserir, né, ao ponto de você conseguir. Ó. Você pode acessar o modelo de mapa aqui, que está aqui disponível, é só clicar. Siga as instruções abaixo para mapear a realidade que você deseja implementar. Por que a empatia nesse ponto? Pode tirar o material, Isa, que é a nossa produtora maravilhosa aqui. O que a gente precisa lembrar? Por que a gente vai fazer esse mapa? Porque quanto mais inserido eu estou numa realidade, e quanto mais eu consigo perceber essa realidade, melhor eu vou construir passos sólidos para que um projeto seja realizado. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Não deixe de fazer a ação antes da ação. Não deixe de olhar o caso. E a gente volta no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.